Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Confira os destaques desta edição. Compra de material escolar antecipada pode gerar economia. Com a proximidade do verão, vale reforçar os cuidados com a pele. Após reforma, a aposentadoria pode ficar cada vez mais difícil para o trabalhador. E veja também. A cada instante, uma mulher escorrega no tapete. A cada instante, uma mulher cai da escada. Esse é um institucional que está no ar em todas as TVs e rádios pelo Brasil, encorajando a mulher a não se deixar ser vítima de violência. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui, quando há necessidade da Polícia Militar intervir. Estamos recebendo a Tenente Aline Franco e ela vai nos dar aqui posicionamentos importantes de como acionar o 190 em situações de violência contra a mulher. Já, aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo, esse é o seu Repórter Setorial na TV e na web. Mesmo com a proximidade das férias, as despesas com itens escolares continuam. E em tempo de crise, aquele desconto a mais nas contas é muito bem-vindo. Por isso já tem muita gente incluindo nas compras natalinas os materiais escolares. Mas será que comprar de maneira antecipada esses itens vale a pena? Olha, dependendo dos descontos, os preços mais acessíveis, na minha opinião, eu acho que compensaria sim adiantar as compras. Sim, se o desconto for bom, sim, compensa sim. Eu sempre compro adiantado para ter desconto, vale a pena. É dezembro, o ano letivo mal acabou, mas já tem muitos pais se antecipando nas compras de material escolar. É que eles estão aproveitando o 13º para conseguir um desconto a mais na compra à vista. E sabe por quê também? A partir de janeiro, alguns itens de papelaria e livraria serão reajustados. E nos lugares agora das compras natalinas, os cadernos estão ganhando destaque. É isso mesmo. Nesta época de ano é comum vermos um maior movimento nas lojas de roupas e eletrodomésticos. Mas os materiais escolares estão ganhando espaço nas listas de compras de muita gente. Você deve estar pensando que ainda é cedo para investir nisso. Saiba que é nesta época do ano que os preços desses itens ficam mais baratos. E para uma boa compra é fundamental levar em consideração a qualidade do produto e condições de pagamento. Para os trabalhadores que receberam o 13º e que tenham condições de comprar esse material à vista, essa é uma boa dica, pois, de um modo geral, as papelarias dão desconto na compra à vista. Por exemplo, se eu recebo um desconto de 5%, é mais interessante pagar à vista do que fazer a aplicação do 13º para comprar esse material parcelado. Evitar as compras a prazo representa evitar ter contas em um período bastante crítico na unidade familiar, que são os meses de fevereiro e março. Antecipar as compras de materiais escolares pode sim pesar menos no bolso. E entre as tarefas de fim de ano estão as pesquisas de preços de itens como livros, cadernos e lápis. Com o aumento da procura fora de época, as livrarias também tiveram que se preparar para atender a demanda em pleno Natal. O pessoal já está adiantando mesmo, a gente está tendo bastante orçamento, a gente está fazendo orçamento, o pessoal está tendo um comparativo, a gente já está trabalhando com o desconto. Além da pesquisa de mercado, outro fator que pode gerar economia durante as compras de materiais escolares é fazer um levantamento do material que sobrou do ano anterior e analisar se ainda pode ser reaproveitado. Em tempos de crise e com a previsão de aumento de até 10% nos preços dos artigos escolares, uma outra alternativa utilizada pelos pais é formar grupos de compras coletivas. Nesse caso, muitas papelarias dão um desconto ainda maior pelas compras em grande quantidade.
Muitas escolas têm associação de pais e mestres, e nós sabemos que uma coisa é um pai ir lá comprar um caderno, uma caneta, a outra é uma possibilidade de negociação a partir da associação de pais e mestres, fazendo uma compra coletiva onde é possível, fazer uma compra no atacado e, consequentemente, essa associação consegue um desconto muito maior do que for uma compra particular, individual, de apenas uma família. E nessa temporada de papelarias cheias, muitos pais não resistem aos pedidos dos filhos e acabam levando as crianças para ajudar nas compras dos materiais. Mas, em alguns casos, essa atitude pode se tornar uma tarefa difícil e cara. De um modo geral, quando eu levo a criança, ela pode ficar mais motivada a utilizar esse material escolar. Isso pode ter até um melhor desempenho na hora da aula. Mas, mais do que isso, é interessante destacar que o pai deve comprar o material escolar de acordo também com suas possibilidades financeiras. Muitas vezes as papelarias oferecem materiais de marcas em que agrada muito o cliente, principalmente adolescente e criança, em função de desenhos de TV, marcas mais conhecidas por eles. E não necessariamente esses produtos são produtos de boa qualidade. Então, se caso a opção minha é levar as crianças na hora de fazer as compras, é necessário um acordo prévio em casa do que será comprado. Então, é interessante que os pais fiquem atentos a isso, qual é a maturidade das crianças para contribuir nesse processo de escolha desse material. Se não tem essa maturidade, melhor deixar em casa. Para quem preferir deixar as compras dos itens escolares para 2017, a dica é não economizar na sola de sapato e investir tempo nas pesquisas. Lembrando que, quando o pagamento é à vista, as chances de aliviar o peso no bolso com aquele desconto podem acontecer em todas as épocas do ano. Há meses, o tema reforma da Previdência vem preocupando muitos brasileiros. E sabe por quê? Após ser aprovada, vai ficar cada vez mais difícil e demorada a liberação da aposentadoria para o trabalhador. De acordo com o governo, a proposta deve ser aprovada até o primeiro semestre de 2017. A PEC 287, como é chamada a reforma da Previdência na Câmara, oferece uma série de mudanças nas regras, o que vai tornar mais difícil e demorado o acesso a benefícios previdenciários. Pela proposta do governo, será fixada uma idade mínima de 65 anos para aposentadoria para homens e mulheres. Trabalhadores rurais vão passar a contribuir, mas ainda vai ser definida a alíquota para o setor. Uma inovação importante é a inclusão de trabalhadores dos setores privados e público e mesmo os políticos no mesmo sistema de aposentadoria. Mas as novas regras não vão afetar quem já tem os direitos previdenciários garantidos. E o governo quer criar uma regra de transição para a população e também vai ser preciso definir o que fazer quanto aos políticos que já têm mandato em vigor. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, garantiu que a Casa vai fazer um amplo debate sobre o tema antes de concluir a votação. Para que a gente possa construir consensos e convencimento para que a matéria possa ser aprovada com uma boa margem de votos no próximo ano, como foi a PEC do teto de gastos. A proposta recém-chegada já divide opiniões entre os deputados e muitos discordam da reforma como foi apresentada. Portanto, você tem um combustível perfeito para fazer uma greve geral. É lógico que na negociação nós vamos apresentar alternativas. É mentira essa história do governo de que a Seguridade Social é deficitária. O ano passado, com toda a crise, com toda a dificuldade, a Seguridade Social teve um superávit de 22 bilhões de reais. Isso porque foi um ano difícil, um ano de crise e muito desemprego. Mas, historicamente, a média é de 55 a 60 bilhões de saldo da Seguridade Social. Está quebrado da onde? Acho que nós precisamos dar uma solução federativa para a Previdência, nós precisamos colocar isso tudo num saco só e reformar profundamente a Previdência, como foi feito em Portugal, criando uma taxa de solidariedade, todos nós reduzindo os nossos salários, criando, enfim, um pacto nacional para podermos pagar as gerações futuras e para podermos estabilizar e fazer o nosso país voltar a crescer. Ou nós fazemos uma reforma que permita que, no futuro, os segurados da Previdência possam ter condições de receber as suas aposentadorias e pensões, ou não. E aí, uma coisa que, a meu ver, dá mais legitimidade para nós fazermos essa reforma é que todos estão incluídos. Isso faz com que esta proposta de
reforma da Previdência seja mais equânime. A expectativa de Michel Temer é de que a reforma seja aprovada no Congresso até o fim do primeiro semestre do ano que vem. Fique agora com outras notícias aqui do Vale do Paraíba, no plantão da redação. Das 572 mil declarações de Imposto de Renda 2016 do Vale do Paraíba, quase 20 mil contribuintes caíram na malha fina. Em São José dos Campos e Taubaté, mais de 9 mil pessoas tiveram incoerência nas declarações. Segundo a Receita Federal, a principal irregularidade encontrada nos documentos são a omissão de rendimentos. O prefeito eleito Isael Domingues, em entrevista coletiva, anunciou 13 nomes entre secretários e presidentes de autarquias que farão parte do seu governo, que tem início no dia 1º de janeiro de 2017, em Pindamonhangaba. A Secretaria de Planejamento foi a única que não teve o nome do responsável divulgado pelo novo prefeito. Isael Domingues falou sobre possíveis cortes nos orçamentos. Nós temos que fazer a base para a gente poder planejar. Nós sabemos que existem alguns contratos ainda que nós vamos tomar conta disso, e eles estão contratos que ainda não estão sendo pagos, né? Desde setembro já tem acontecido alguns atrasos. A gente tem que tomar pé dessa situação, por isso as medidas de a gente ter secretários, a gente já começa a fazer economia aqui na casa. Então, a diretoria, uma diretoria também vinculada ao servidor público, enfim, a gente começar a fazer essas vinculações, o corte pessoal, a diminuição de imóveis, os gastos desnecessários e um melhor controle tecnológico das compras, para nós podermos rastrear e seguir aonde o recurso público está indo e como está sendo gasto, né, que disse, né, aquele chavão de fechar a torneira, isso nós vamos ter que fazer. Essas são imagens da coletiva de imprensa com o prefeito eleito em Pindamonhangaba. Eu sou J. Washington, este é o plantão da redação. A Agência Nacional de Aviação Civil divulgou novas regras para voos nacionais e internacionais com revisão das condições gerais de transporte. Agora, cada empresa aérea vai poder cobrar pela franquia de bagagens. Ou seja, despachar malas durante o voo vai pesar no bolso do consumidor. Apenas aquela bagagem de mão não será tarifada e o seu limite de peso sobe de 5 para 10 quilos. A nova regra entra em vigor a partir de março de 2017. Amigos, essa história da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, resolver legislar sobre bagagens e uma série de outras situações de passageiros de voos, está deixando o Ministério Público muito preocupado, né, deles estarem invadindo a área do Legislativo e, ao mesmo tempo, afrontando o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ao liberar as empresas aéreas cobrarem pelo embarque de bagagens nos bagageiros dos aviões. Isso é uma situação complicada, mas não foi só isso que a ANAC decidiu em favor das aéreas. Está determinando aí que não haja tantas indenizações para efeito de voos atrasados, voos desmarcados e situações dessas que são realmente bastante desagradáveis para quem pretende fazer uma viagem e é frustrado nesse ponto. Antes, a indenização era plausível. Agora, com a ANAC se arvorando em legisladora, ela realmente retirou das empresas aéreas muitas responsabilidades que eram fixadas anteriormente. O Ministério Público vai recorrer dessas medidas e tomara que ganhe, né? Porque eu acho que eles estão pensando que o dinheiro do povo é de borracha, né? Toda hora vem um aumento daqui, aumenta dali, e será que a gente aguenta? Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver. Fundação José Carlos da Rocha e voluntários reúnem mais de 200 idosos em confraternização. Continue conosco, voltamos já.